Quero falar agora sobre o Corinthians. Antônio Oliveira pode ser demitido nas próximas horas. Haverá uma reunião nessa quinta-feira entre ele e Fabinho Soldado, o executivo de futebol do Corinthians. O Fabinho não vai para a reunião para demitir o Antônio Oliveira. Ele quer entender como o Antônio tem assistido a esse processo e todas as dificuldades do Timão, que perdeu mais uma derrota por 1-0 para o Internacional em Santa Catarina, partida disputada no Orlando Scarpelli na noite dessa quarta-feira. Importante contar também que o Corinthians ainda está na zona do rebaixamento, mas esse tropeço fez com que o Timão caísse para o 17º lugar. São 7 pontos conquistados em 10 rodadas, uma única vitória, 4 empates e 5 derrotas. São 7 gols pró, 11 gols contra. Com o detalhe de que os times abaixo do Corinthians quase todos têm jogos a menos. O Grêmio tem 2 partidas a menos, o Vitória tem um jogo a menos, o Fluminense tem o mesmo número de jogos do Corinthians, os 3 times que eu citei com 6 pontos, um atrás do Timão. Ou seja, a posição real do Corinthians pode ser ainda pior. Só para completar, dá para cravar que o Antônio cairá? Não é uma decisão tomada. O Fabinho Soldado vai decidir a partir do que ouvir em relação ao Antônio. Mas o fato de o Timão ter um jogo super complicado contra o Atlético Paranaense na Liga Arena no domingo pode estender a permanência do Antônio. Dessa maneira ele completaria o ciclo diante do Furacão. Se perder contra o Atlético, aí sim ele é demitido. Nomes que podem pintar no Corinthians. Vi muitos torcedores alvinegros sugerindo Ramon Dias, técnico argentino que comandou recentemente o Vasco da Gama. Já teve experiência nesse processo de tentar recuperar o time do rebaixamento, foi o que aconteceu com o Vasco na temporada passada. Só mais uma informação super importante: o Antônio Oliveira gastou 13 milhões de reais com o movimento de demissão do Mano Menezes e de contratação do Antônio. Foram 12 milhões de multa para o Mano, mais 1 milhão para o Cuiabá para a quebra do contrato com o Antônio Oliveira. Se dispensar o Antônio Oliveira, vai precisar desembolsar mais cerca de 2 milhões de reais de multa. Por falar em demissão, Danilo não é mais técnico do Sub-20 do Timão, mesmo tendo sido campeão da Copinha em janeiro. Ele foi dispensado nas últimas horas. A tendência é que o Rafael, técnico do Sub-17, assuma a equipe Sub-20. Segunda demissão na semana, na segunda-feira o Thiago Gasparino também já havia caído. O Thiago era o responsável pelo departamento de análise de desempenho. Era ele quem indicava as contratações no início da temporada.